Bem-vindo, bem-vinda ao programa Escola Dominical da Web TV, o programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais. Este programa tem o objetivo de auxiliar professores, professoras, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical que utilizam as lições bíblicas da CPAD. Esse programa não tem o objetivo de substituir a Escola Dominical nas igrejas, mas sim incentivar a participação dos membros da igreja nessas escolas. Como? Dando subsídios antecipados antes que aconteçam as lições bíblicas na sua igreja, para que você possa estudar antecipadamente. Dando subsídios para os professores prepararem as suas aulas. Não deve se contentar com aquilo que nós trazemos aqui, mas é apenas uma síntese da lição. Você deve se aprofundar cada vez mais, para dar uma noção geral da lição que foi citada. E também para os alunos e alunas estudarem a lição e poderem chegar na escola dominical e perguntar e questionar o professor. Com isso, tanto o estudo prévio do professor, da professora, do aluno e da aluna, a escola dominical irá enriquecer, pois quanto mais questionamento é feito, quanto mais participativa for a escola dominical, maior será o conhecimento e a aprendizagem que vai ser fornecida, provida através da aula da escola bíblica dominical. Por isso pedimos que você, que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, no nosso blog, faça isso, se inscreva. E pedimos que você seja um dos divulgadores, das divulgadoras desse programa, compartilhando para toda a sua rede social, para que as demais pessoas também possam ter acesso e participar conosco, e melhorando com isso a escola bíblica dominical nas nossas igrejas. Lição 11. Leitura bíblica em classe. Tito, capítulo 1, verso 4 a 14. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Não dando ouvido a fábulas judaicas, nem os mandamentos de homens que se desviam da verdade. Objetivos da lição. Explicar o panorama da epístola a Tito. Conscientizar sobre as qualificações dos pastores segundo a epístola.
destacar a percepção de pureza que a epístola apresenta e aplicar o conteúdo aprendido à vida pessoal. Caríssimo amigo, vem a 77ª confraternização da Escola Bíblica Dominical. Será nos dias 12 a 13 de setembro, ocasião em que estará conosco ministrando a Palavra de Deus o doutor, professor Caramuru Afonso de São Paulo. Atenção para a programação. Durante o dia teremos a reunião de obreiros e o mesmo ensinará para os ministros. À noite, na ceia, ele ministrará também sobre a importância da Escola Dominical na Santa Ceia. No domingo de manhã haverá uma palestra importante sobre a Escola Dominical, com uma classe geral. E à noite, o encerramento, quando nosso querido ministrante falará sobre a importância da Escola Bíblica Dominical. Lembremos-nos que pastor Caramuru é juiz de direito e um grande comentarista na internet da Escola Dominical. Nós esperamos você. Venha com a família, venha receber a bênção de Deus e comemorar 67 anos da nossa Escola Bíblica Dominical em São José dos Pinhais. Que a paz de Deus esteja presente na sua vida. Estamos mais uma vez para nós estudarmos aí as lições bíblicas da CPD. Na lição de hoje nós vamos estudar sobre a carta escrita a Tito. Nós estamos estudando sobre as cartas pastorais. Já estudamos sobre a primeira e a segunda carta de Paulo escrita para Timóteo. E agora vamos estudar sobre a carta escrita ao obreiro, ao filho amado também de Paulo, chamado Tito, companheiro também de viagens e de ministério. Nós vamos nesta lição aprender algumas questões introdutórias da epístola, algumas questões fundamentais sobre autoria, local, data de escrita, propósitos, que é o básico quando se introduz um assunto para um livro bíblico. Iremos perceber que essa carta tem bastante semelhança com as cartas enviadas para Timóteo também. Fazem parte de um contexto próximo ou de uma data próxima quando foi escrita principalmente a primeira epístola a Timóteo. Então nós vemos que não é muito diferente o contexto de Timóteo com relação também a Tito. Os problemas que Timóteo tinha, nós vemos que muitos deles também Tito tinha. Por isso nós vemos aí a proximidade dessas duas epístolas, considerando também a questão da proximidade de data dessas duas epístolas. Nós vamos ver que o apóstolo enfatiza logo de início nessa lição a questão do propósito, para que ele estava escrevendo. Vamos ver que o apóstolo Paulo relembra Tito da incumbência que ele havia dado a ele logo que ele foi colocado naquela igreja ali na ilha de Creta. Organizar aquela igreja, colocar pessoas responsáveis, dando critérios para a separação dos líderes, para que pudesse dar continuidade para a obra de Deus. O cuidado ao separar as pessoas que iriam liderar outras pessoas também. Vemos que o apóstolo também, nesta lição, vai orientar, aconselhar a Tito a questão da santidade, independente do comportamento das demais pessoas da igreja. Ou seja, foque no seu compromisso, foque no seu chamado e não fique focando no comportamento das pessoas que muitas vezes são inadequados, mas foque na santidade, uma vida de santidade, de responsabilidade com o seu compromisso, com o seu chamado, com a vocação ao qual Deus havia chamado. De início, o comentarista já coloca o propósito. Qual era o propósito da carta enviada para Tito? Como já dissemos na introdução, o apóstolo Paulo, ele já apresenta de imediato o porquê que ele estava escrevendo, que era lembrar a Tito da sua responsabilidade
Paulo havia recomendado, quando colocou Tito nas igrejas da ilha de Creta como responsável para supervisionar as igrejas daquela região, para que as coisas acontecessem de uma forma organizada, tanto supervisionar como organizar, estabelecendo líderes com critérios bem estabelecidos, pessoas responsáveis para o bom andamento da obra de Deus. Que nós vemos que essa deve ser também a preocupação de todo líder: organizar, supervisionar, deixar as coisas na igreja de uma forma agradável, segundo a vontade de Deus, organizada, para que as pessoas saibam o que devem fazer, estabelecer pessoas na função com as características, pessoas que realmente têm o chamado, a vocação de Deus. E quem que não gosta de uma coisa bem organizada? Muito mais a obra de Deus, a casa de Deus. Então Paulo estava ali reforçando, lembrando Tito da sua responsabilidade, que ele havia posto de supervisionar e organizar aquela igreja. No verso 5, nós vemos reforçando que Paulo, só lembrando que quando eles estiveram ali visitando a ilha de Creta, ele já deixou Tito com essa incumbência, ele deixou bem recomendado. Então nós vemos aqui que na carta ele vai reforçar aquilo que ele já havia falado, tipo assim, lembra o que eu te disse, cuidado com isso, olha, organiza, supervisiona a igreja, porque essa foi a incumbência que eu deixei para você. É uma lição que nos faz lembrar sobre aquilo que nós somos chamados, da responsabilidade que nós recebemos no reino de Deus. Provavelmente essa epístola foi escrita no ano de 64, bem próximo da escrita da primeira carta a Timóteo. Provavelmente foi em Macedônia, enquanto Paulo estava nas suas viagens sobre a custódia dos romanos, provavelmente entre as duas prisões do apóstolo Paulo, em que ele teve um período de liberdade. Então nós vemos que provavelmente escreveu em Macedônia, no ano de 64, bem próximo da carta de Timóteo. Então esse foi o período, a data em que foi escrita a epístola. O apóstolo Paulo, ele recomenda a questão da organização. Ele ali exige uma ordem na igreja. Ele diz para os irmãos que deve haver ordem, decência, uma organização na igreja, e que todas as pessoas saibam das suas responsabilidades de forma organizada, que possam conviver de uma forma correta. E ele fala para quê? Por que ele enfatiza isso? Ele chama a atenção para que eles não sigam o exemplo das pessoas que eram naturais daquela ilha, porque eles tinham a fama de ser pessoas desorganizadas, preguiçosas, e ele cita até um profeta, né? Alguém que era famoso, conhecido da ilha de Creta, que já tinha dado essa referência desse comportamento das pessoas. Então ele só reforça aquilo que as pessoas que já eram da região falavam a respeito dos moradores daquela região. Então nós vemos que a igreja ela não pode ser influenciada pela cultura onde ela está inserida, pelos comportamentos que são amorais, que são contra os princípios bíblicos, mas ela tem o papel de manter uma organização, de manter uma conduta correta e influenciar o meio em que ela está inserida. Nós vemos que o apóstolo também menciona a questão da justificação, como nós já citamos. Então é um dos temas que ele trabalha, e nós vemos que a justificação é instantânea. Nós já trabalhamos sobre isso. A santificação é progressiva. Uma vez justificado por meio de Cristo, o crente, o cristão, aquele que crê no obra vicária de Cristo, é justificado instantaneamente. E a partir de então ele passa a produzir boas obras, bons frutos, que é uma questão de santificação que é progressiva. Como você tem lidado com as coisas de Deus? Tem sido uma pessoa organizada ou tem feito de qualquer maneira? Você tem influenciado o meio com o seu testemunho ou tem sido influenciado pelos costumes do meio? Você tem buscado a santidade? Fica aí essas reflexões para você pensar um pouco nesse tópico e levar os seus alunos e alunas a pensar também sobre essas reflexões. Vamos ao segundo tópico. Paulo, a exemplo da carta que ele enviou para Timóteo, ele também traz aí as características, as qualidades que são necessárias para o obreiro.
Lembrando que o tema desse tópico é que o pastor precisa proteger a ovelha. Por isso que, ao escolher as pessoas que estarão na liderança, tem que ter um cuidado, uma atenção muito especial. Por isso que o apóstolo elenca, mais uma vez, como fez a Timóteo, uma série de características, de qualidades que são necessárias. Então não é qualquer pessoa que pode ser separada como líder, como obreiro na igreja, porque isso vai influenciar os liderados, a igreja. A igreja gosta de ver pessoas que estão à frente com qualidades, como Paulo ali cita, que seja exemplo para que possa ouvir as pessoas e acreditar no que elas falam. Não pessoas que não têm crédito, mas pessoas que têm credibilidade com a comunidade que ele está inserido. Nós vemos sobre a questão das qualificações familiares. Uma pessoa que tem uma boa liderança na sua casa. Quem não tem uma boa liderança na sua casa tem uma grande dificuldade para liderar outras pessoas também na igreja. Como que ele não consegue liderar nem as pessoas que estão ao seu lado, as famílias, que são poucas pessoas que estão próximas dele, e que ele tem já uma certa influência, naturalmente, um aspecto de liderança, como que ele vai liderar uma igreja? Então o apóstolo coloca essa característica, dentre outras características. Alguém irrepreensível é aquela pessoa que não é necessário chamar a sua atenção, é uma pessoa que sabe o que tem que fazer, é uma pessoa que sabe as orientações que são recebidas e segue essas orientações de acordo, conhece a palavra de Deus e segue os princípios bíblicos. Não precisa ninguém ficar chamando a atenção constantemente. Como que vai colocar alguém para liderar? Alguém que está constantemente sendo chamado a atenção por causa do seu comportamento. Uma das características que ele fala é a questão de ser despenseiro na casa de Deus. Despenseiro é aquela figura do mordomo, aquele que cuida dos bens da casa do seu senhor, do alimento da casa do seu senhor, que cuida dos familiares do seu senhor. Então o obreiro é como despenseiro na casa de Deus. Tudo que ele tem ali à sua disposição não é dele. Ele está cuidando de algo que não é dele. Ele tem que cuidar da melhor maneira possível, porque ele vai ter que prestar conta diante do dono, que é Deus, que é o dono da obra. Então, como líder, como obreiro, você tem uma grande responsabilidade. O apóstolo Paulo, por isso que ele fala que na hora de escolher, tem que observar essas características, porque quem escolhe, quem separa também tem uma grande responsabilidade. Não é de qualquer maneira. Não pense que Deus não vai tratar esse assunto se a pessoa não tomar o cuidado de separar. Não separar por causa de ser parente, parentesco, não separar uma pessoa por causa da amizade ou porque é boazinha. Não, tem que ter as características que o apóstolo Paulo aponta para ser um bom obreiro. Eu não vou me ater aqui nas características citadas, são várias características que são importantes, mas você tem na lição e já fomos citados também nas cartas a Timóteo. Paulo então começa a falar sobre os contradizentes, as pessoas que estavam na igreja, como exemplo também lá em Éfeso, como era um dos problemas que também Timóteo estava enfrentando, que era a questão daquelas pessoas que se levantavam contra a liderança e que agiam de uma forma inadequada. Não falo daquelas pessoas que contribuem com o seu posicionamento, com críticas no sentido de melhorar, mas pessoas que estão aí contra, pessoas que estão criticando, pessoas que se levantam contra e sem, na realidade, um interesse com a obra de Deus, mas um interesse de se projetar, um interesse de questionar, um interesse de atender os seus próprios interesses. Estou sendo redundante, mas é isso mesmo, a pessoa que está focada naquilo que atende às suas demandas, às suas necessidades pessoais, os seus interesses pessoais. E Paulo fala que em Creta também, não diferente de Éfeso, tinha pessoas faladoras, pessoas que falavam demais. É uma preocupação sempre da igreja, quando tem pessoas que falam demais, pessoas que não param para pensar o que falam o que pensam, o que bem entendem, vão ouvir muitas vezes aquilo que não querem, porque por falta de uma prudência naquilo que fala. E também sobre a qualidade dos comentários, né? Ele está colocando aqui as pessoas com a influência dos cretenses. Nós vemos já também que vai entrar na questão das próprias doutrinas, e entra a questão dos judaizantes também nessa conversa que o apóstolo tem com Tito, ou seja, no que ele escreve a respeito desse comportamento. Então são comportamentos de pessoas faladoras, pessoas que ensinam, que questionam o ensinamento do apóstolo Paulo, como também faziam lá em Éfeso com Timóteo.
E aqui o apóstolo fala para Tito que ele devia combater os falsos mestres, aqueles que ensinavam um evangelho diferente daquele que Paulo havia pregado. Ele chega a falar para tapar a boca deles. Não que? É com base no que? Não é no gritar, não é no falar alto, mas nos argumentos a respeito da palavra de Deus. Por isso que o líder deve ter um conhecimento mínimo necessário a respeito da palavra de Deus. Ter uma boa formação teológica para estar liderando diante da igreja. Como que ele vai defender? Como que ele vai argumentar com aqueles que vêm questionar a doutrina, o evangelho da palavra de Deus? Por isso que ele tem que dominar. Como já citamos em várias lições, eles têm que se preparar. Tem um estudo sistemático, tem que ter uma qualificação também na relação ao evangelho, uma qualificação secular também importante, ainda mais os nossos dias que nós estamos hoje. Nós vemos muitas pessoas que estão à frente da igreja, estão liderando, mas não têm a qualificação mínima necessária. Então, por isso que o apóstolo reforça a necessidade de combater, tapar a boca. Como? A respeito, com autoridade no conhecimento da palavra de Deus. E ele fala a questão da santificação, das vidas transformadas, de pessoas que estavam na igreja, mas que mantinham ainda muito da sua vida pregressa antes de chegar ao evangelho. Então, na realidade, na igreja nós vemos que as pessoas valorizam demais manifestações externas, comportamento de espiritualidade, de religiosidade, em vez de valorizar o fruto do Espírito. Já citei várias vezes que nós, como pentecostais, temos a tendência de priorizar os dons espirituais em detrimento ao fruto do Espírito. Isso que é que salva. O fruto do Espírito é que realmente quem apresenta é quem realmente é salvo, é transformado. Então, o crente verdadeiro é aquele que tem a sua vida transformada e comprova isso através do seu comportamento, das suas atitudes. Os critérios paulinos para separar obreiros, líderes, estão sendo observados? Você que é obreiro, atende os requisitos? Você que tem a responsabilidade de ensinar, tem se dedicado para isso? Então, mais uma vez, levamos a reflexão do preparo do obreiro. Será que as pessoas que estão sendo separadas na sua igreja, onde se convive, são realmente pessoas preparadas, atendem os requisitos? Você que separa tem uma responsabilidade diante de Deus. Você que é um líder, você que foi separado, atende os requisitos, você aceitou? Então é o momento de você refletir sobre isso e se dedicar a se preparar se você não tem ainda as qualificações necessárias. Tudo é puro para os puros. Então é uma palavra, de certa forma, complexa que o apóstolo fala, se você pensar bem. Como assim tudo é puro para os puros? Que ele fala que as pessoas que são segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, são pessoas que veem as coisas de uma forma pura, tanto no seu olhar como no entendimento também das pessoas. Então nós vemos que hoje em dia nós temos muitas pessoas que tudo que ela participa, que ela vê, que ela se envolve, ela tem como algo impuro. Tem pessoas que ela vê problemas em tudo. Mas nós temos que tomar cuidado, sim. Nós temos que observar, sermos atentos, sim. Nós temos que julgar certas coisas, sim. Mas cuidado com os radicalismos. E também nós vemos que nós tínhamos a influência também dos judaizantes aí na igreja, como nós já vimos em lições anteriores. Aqueles que tinham lá uma lista de coisas que eram consideradas impuras. Temos o exemplo lá no livro de Atos de próprio Pedro, o apóstolo Pedro, conhecedor. Nós vemos lá a visão que ele teve. Ou seja, aquilo que Deus considerou puro, por que vamos considerar impuro? Então tinham pessoas que queriam também polemizar, pessoas queriam também considerar impuro aquilo que Deus já considerou puro. Aí nós vemos um grande conflito que existe entre os judeus, os judaizantes, e também os cristãos gentios que estavam se convertendo à igreja. Então, nós vemos que dentro da igreja existiam e existe ainda hoje a religiosidade. Coisas que as pessoas entendem por santo e na realidade não é ser santo. Ser santo é ser separado para Deus. É uma pessoa que segue segundo a vontade de Deus, que segue o padrão da palavra de Deus. E uma pessoa, não quer dizer que é uma pessoa que atende os requisitos humanos que são estabelecidos muitas vezes dentro da própria igreja, mas uma pessoa que está condizente com a palavra de Deus e tem comunhão com Deus.
E a pessoa que é chamada, que ela é justificada, ela é chamada por Deus para ser separada, santa em todos os aspectos da vida. Não é só em um aspecto e o outro não. Mas é a pessoa realmente ter uma vida separada e entendendo qual é a vontade de Deus segundo a sua palavra em todas as áreas da nossa vida. Então nós temos que cuidar de todas as áreas. Aquelas pessoas que questionam esse ensino, que questionam esta palavra, ele não está indo contra homens ou contra o ensino dos homens, mas contra a própria palavra de Deus. Por isso que eu digo que o que deve ser observado é o que tem base bíblica, é o que tem orientação bíblica, fundamentação bíblica, algo que é principal e não questões secundárias que as pessoas se apegam muitas vezes desde o principal de lado, focando muitas vezes em religiosidade, em exterioridade, e esquece do que mais importante é a pessoa, o que é que o coração que está puro diante de Deus. A pessoa que é pura é uma pessoa que ela vê segundo os olhos de Deus, é uma pessoa que compreende as outras pessoas antes de julgar, e assim por diante. Vários exemplos nós podemos citar nessa questão do aquele que é puro, para ele tudo é puro, que é impuro, tudo é impuro. Por outro lado, o apóstolo diz que nada é puro para os impuros. Então uma pessoa que é impura, a mente dela trabalha já conforme ela age. Se ela é uma pessoa impura, age de uma forma impura, que faz maldade, ela vê maldade em tudo também. E ela começa a polemizar, a causar conflitos na igreja. Por quê? Porque ela dentro do seu coração, ela não tem boa intenção. É que eu sempre falo, talvez na minha vida profissional, pessoal também, na vida ministerial, quando a pessoa vou tratar certo determinado assunto, eu vou verificar qual é o motivo que levou as pessoas a fazer aquela ação. Qual é a motivação? Se lá no fundo da pessoa, ela teve uma boa intenção. Porque tem pessoas que têm a boa intenção e às vezes provoca um conflito, provoca algo indesejável. Mas não é porque ela teve aquela intenção no coração, não fez por maldade. Agora a pessoa que é má, ela planeja tudo, ela faz de uma forma que os seus interesses, para atingir lá os seus fins, ela usa os meios qualquer que seja necessário, mas com maldade, com malícia. Por isso que para aquele que é impuro, tudo não tem nada puro para ele. Entendeu? Porque na sua concepção, as pessoas vão fazer como ele está fazendo também. Tem pessoas que falam assim, olha, não sei não, pode cuidar com essa pessoa. Por quê? Mas porque no seu coração é uma pessoa má, que é uma pessoa que engendra o mal. Por isso que a Bíblia fala que aquele que engendra o mal, que pensa em fazer o mal, ele não tem paz, ele não dorme em paz, porque ele está sempre maquinando o que fazer de mal para as pessoas. E o verso 16, ele esclarece quem são essas pessoas. São pessoas que dizem conhecer a Deus, dizem conhecer o bem, mas as suas obras não condizem com aquilo que dizem conhecer, não condizem com aquilo que afirmam, que ensinam. É a contradição entre a teoria e a prática. Então são essas pessoas que ele no verso 16 qualifica como pessoas que para eles nada é puro, tudo é impuro, porque dentro do seu coração ele já engendra o mal, é uma pessoa que não está bem intencionada. Paulo chega a chamá-los de hipócritas e maliciosos. São pessoas que falam uma coisa e vivem outra. Pessoas que, como Jesus também chamava os fariseus, os religiosos da época, de hipócrita. Pessoas que queriam demonstrar uma santidade, uma religiosidade que não tinham. É por isso que a nossa conduta, a maneira como nós nos comportamos, como nós agimos, é que vai mostrar qual é a nossa fé. Vai mostrar como é o nosso relacionamento com Deus. É a nossa conduta, é o fruto do Espírito, é o nosso comportamento. Isso vai demonstrar a que nível nós estamos em relação à comunhão com Deus. Como você tem lidado com o puro e o impuro? Você tem se preocupado em ser separado para Deus ou em julgar as demais pessoas? O que as pessoas aprendem com você ao observar a sua conduta na igreja e fora dela? Como você tem lidado com o puro e com o impuro? Como tem sido o teu comportamento, a sua atitude? Qual a influência que você tem dado na igreja, no colégio, no trabalho, na sociedade onde você vive? Pense e leve seus alunos e alunas a pensarem um pouco sobre isso também. Vamos então às considerações finais.
Nessa lição, então, nós vimos que o Tito, que havia recebido a carta do apóstolo Paulo, provavelmente em 64, que havia escrito em Macedônia, nós vemos que ele tinha como propósito orientar ou relembrar a Tito de que ele havia recebido uma responsabilidade de supervisionar, de organizar a igreja. E para separar os líderes tinham critérios que deviam ser obedecidos, seguidos à risca, para que ele não viesse a ter problema e perder a organização que já havia feito. Então o apóstolo, um principal propósito que ele apresenta aqui na epístola é essa orientação, relembrando Tito do que já havia falado quando ele havia passado em Creta e deixado para organizar, supervisionar a igreja, e está relembrando mais uma vez e dando ênfase no cuidado que deve ter na separação dos líderes. Um aspecto muito importante para a organização da igreja, para o sucesso ministerial, para o resultado, o sucesso do resultado na obra de Deus. Nós vimos que os pastores devem proteger a igreja. Por isso que existem os critérios, as qualificações de um pastor ou de um líder que realmente esteja comprometido com a obra de Deus. E o bom pastor é aquele que sabe dar o bom alimento para as ovelhas. Quem trabalha na área de ovelha diz que a ovelha não foge do seu redil, nem precisa de cerca, quando ela é bem alimentada. Então, quando a ovelha foge e sai do seu pastor, é porque não recebeu um bom alimento, não está sendo bem tratada, é por isso que ela sai. Por isso que o pastor deve ter um bom alimento, um bom preparo, ter boas qualificações para influenciar positivamente as suas ovelhas. Por fim, nós vimos a questão do puro e do impuro. Recomendações que o apóstolo nos diz que nós devemos buscar aquilo que é puro. Como assim? Buscando qual é a vontade de Deus, buscando viver segundo a vontade de Deus, colocar o bem, agir com o bem, e com isso nós estaremos vendo as coisas como puras, não sendo inocentes, não percebendo a maldade das outras pessoas, não é isso que ele quer dizer, mas são pessoas que dentro do seu coração têm a intenção de fazer o bem, bem motivadas pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pessoas que não estão focando nos seus interesses, mas o bem da coletividade. Chegamos ao fim. E mais uma vez eu peço que você nos ajude. Não desligue o teu computador, o teu vídeo, sem antes compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, com a tua rede social, no Facebook, LinkedIn, no Twitter, nos e-mails, na igreja. Ajude-nos a ajudar a você e também as demais pessoas também. Se você é beneficiado, que outras pessoas também possam ser. Seja você também um promotor desse programa e também seja um promotor da Escola Dominical, pois esse é o nosso objetivo. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, até a próxima aula.